Ótima noite para você. Conforme divulgado nas redes sociais, hoje tem live com o vereador Júnior Fagundes. Nós vamos falar sobre as questões parlamentares, as conquistas, o plano de governo para esses próximos anos de gestão parlamentar. Então, vamos aguardando aí as pessoas que irão participar conosco. Nós queremos aí a sua participação, queremos seu compartilhamento, queremos que você assista, participe, porque é importante essa questão do cidadão estar em diálogo com os vereadores. Essa questão ela é importantíssima porque o vereador representa o povo e o povo carece, né, dessa aproximação para avaliar, para cobrar, para fiscalizar. É um compromisso muito grande. O voto e também a questão da credibilidade. Eu tenho um representante, eu confio nesse representante e esse representante irá, né, fazer um trabalho condizente com o plano de governo, com o que foi combinado, com tudo aquilo que rege a boa política, as boas práticas, nessa questão de democracia, de cidadania, de representatividade. Então, é importante demais a gente conseguir dar essa credibilidade ao voto, essa importância elementar da sociedade estar junto com o seu representante. Porque na maioria das vezes a pessoa vota, a pessoa faz, né, a sua cidadania e ele acaba não participando, ele se afasta. E isso é muito grave em relação a- ao futuro, né? O candidato ele tem um plano de governo e esse plano de governo precisa ser respeitado para que tenhamos, com certeza, o crescimento, a atualização das leis, o plano diretor, o código de posturas. Então, a cidade ela precisa desse trabalho. Dentro de instantes, o vereador Júnior Fagundes estará conosco. Então é isso aí, pessoal. A importância do acompanhamento do cidadão ir às reuniões da Câmara Municipal, acompanhar o vereador hoje, por exemplo, pelas redes sociais, é importante demais, e cobrar. Ele foi aí à sua casa, ele te procurou, ele te pediu emprego e você deu a ele esse emprego através do voto, e esse voto, ele é, ele é muito importante. São 48 meses de trabalho e você tem que trabalhar esse voto. É um investimento que você faz, no caso da Câmara Municipal. Então, boa noite para Aquiles. Aquiles que fala sobre a eleição nacional. Esse ano nós teremos eleições nacionais e o vereador também vai apoiar os seus candidatos, a sua base. Então,
vamos eleger um presidente, vamos eleger um governador, vamos eleger dois senadores, um deputado federal e um deputado estadual. Então a gente vai fornecer esse tanto de votos e às vezes a gente não faz um voto casado. Você vota na situação, vota na oposição e na hora de cobrar fica um voto cruzado. E a gente precisa entender, né, para fortalecer o bom debate, escolher entre situação e oposição. Então, tem que ter muito cuidado na hora de votar, fazer aí um bom time, né, no seu voto, para que, quando for cobrado o seu deputado estadual, você tenha a garantia de que ele consegue recursos, que ele consegue cobrar do legislativo, do executivo, aquilo que ele te prometeu. Então, estamos aguardando aí o vereador Júnior Fagundes dentro de instantes conosco. Pessoal, o nosso convidado está quase chegando, está se preparando lá para entrar. A nossa live será pelo Facebook, tradicionalmente, e em breve ele estará conosco, vereador Júnior Fagundes. E aí, temos também a presença aí, boa noite, para o Edmundo Aguiar, o Kid Bobeira. Ele já revela aí o seu voto. E é importante, né, o cidadão ele já ter nessa postura de revelar, né, o seu voto, apesar que a gente sempre fala, né, que o voto é individual, mas na democracia nós temos a liberdade de escolher o nosso representante, de revelar, né? Ainda temos essa prerrogativa de garantir, falar aos ventos que nós temos o nosso candidato e que estamos junto com ele para o que der e vier. Também a gente utiliza frases importantes como o voto é individual, as consequências são coletivas, então para as pessoas se sentirem importantes e a responsabilidade do voto. Como disse, às vezes você vota num deputado de um lado, num senador de outro, e acaba que na hora de você cobrar aí o plano de governo, as promessas, ele não consegue cumprir, já que não tem essa essa aliança política e acaba que não cumpre e aí se torna um voto descredibilizado. Então, a importância de você analisar muito bem, né, e montar o seu time de votos para que tudo ocorra bem e a gente consiga uma melhor qualidade de vida, fortaleça a educação, a saúde. Por exemplo, Coração de Jesus, nós precisamos muito da questão do código de posturas para a gente melhorar essa cidade aí, né, na parte da estruturação, da legislação, do crescimento, e isso acontece através da Câmara Municipal, das cobranças e do voto certo. Então, como disse, vamos aguardando aí o nosso convidado, Júnior Fagundes.
Pois é. Então, pessoal, a gente continua aguardando e lembrando aí, né, essas questões de política, a diferença entre política e politicagem. Então, na política, nós temos aí o cuidar da cidade, o respeito ao cidadão, ao voto, o respeito, né, às instituições na democracia. Então, tudo isso é política, que é cuidar da cidade. E nós temos hoje um fato grave, que é a tal da politicagem. Ou seja, os candidatos, eles oferecem muitas promessas, muito dinheiro, é uma estrutura digna de Hollywood, espetáculo, e quando ganham, eles já não têm mais o compromisso com o povo, porque já pagou o voto. Ele prometeu, foi eleito e depois ele tem que pagar as contas. Uma campanha cara, uma campanha que não tem como ele cumprir. Muitos empregos, promete emprego para todo mundo, promete fazer e acontecer, só que não há meios financeiros, dotação financeira para cumprir esse esse milagre. E aí o povo fica aí 4 anos passando necessidade, passando aperto, sem médico, cidade cheia de buraco, cidade escura, atraso de salários, todo tipo de bagunça, de lambança. E quando chega a próxima eleição, é oportunidade novamente do povo conseguir uma nova gestão, que seja na Câmara ou na Prefeitura. E aí o povo é engambelado novamente. E vota de novo e continua sofrendo. Então a gente precisa ter em mente essa, essa ideia, né? Se é uma campanha muito cara, espetáculo, algo que você sabe que vai impactar nas contas do município, você não pode ser ludibriado. Você tem que saber que uma campanha, ela, ela custa dinheiro. E de onde que vem esse dinheiro? Muitas vezes é do próprio contribuinte que paga o seu imposto e, infelizmente, ele não recebe por aquilo que pagou. Cidade escura, sem exames, sem médico, sem o mínimo de condições de qualidade de vida. Uma cidade igual o Coração de Jesus, ela carece de muita coisa, principalmente de emprego, geração de emprego e renda. Então, nós precisamos muito de candidatos, de propostas que venham de encontro à geração de emprego e renda. Carteira assinada, pessoas trabalhando e construindo, realizando sonhos, dignidade, trabalho, né? Então, o Coração de Jesus carece desse tipo de candidato. E aqui eles colocam para nós aqui questão de fábricas, indústrias, um polo industrial. Então a gente carece desse tipo de política pública, que é o fortalecimento aí do cidadão. A maioria das vezes fica aí refém do serviço da prefeitura. E Júnior Fagundes chegou, pessoal. Boa noite, Júnior. Rapaz, boa noite, professor. Tá dando para ouvir aí, professor? 100%. Rapaz, peço perdão aí, a dificuldade aqui de lidar com os meios digitais, professor.
eu não Pois estava é. conseguindo, né, seguir aí o passo a passo. O meu notebook acabou pedindo muita autorização, muita senha, estava desconfiando aí do professor, se era seguro ou não. Enfim, mas graças a Deus deu certo. E já tem 17 minutos aí que o pessoal está no aguardo, né, professor? Mas o pessoal, Júnior, eles querem ouvir de você como que está aí essa gestão legislativa. Você tem trabalhado muito nas redes sociais e principalmente em loco, está no local junto com aí o cidadão, né? Que a partir do momento que você é eleito, passa, não é mais eleitor, é cidadão. E aí, Júnior, obrigado por confiar no nosso trabalho. Eu agradeço também o pessoal que está aí na audiência, né? O Edmundo, Aquiles, Isaac também está aí na audiência e tem mais uma dezena de pessoas. Boa noite. E aí, tá animado para conversar com o cidadão cojesuense? Boa noite, professor, mais uma vez. Boa noite, telespectadores. Muito animado, professor. Mas, de antemão, eu acho que essa avaliação aí, professor, deveria, né, poderia e é oportunidade de partir daqueles que estão nos seguindo aí. O que, que eles estão achando aí do trabalho do executivo, tanto do legislativo e principalmente do trabalho aí que eu venho desenvolvendo ao longo aí do mandato. Já completamos aí 1 ano e meio, né, de mandato, passa muito rápido. Mas eu já adianto, professor, que ao meu modo de ver, e estando me colocando do outro lado, eu acho que podemos melhorar e muito ainda. Eu costumo dizer, professor, que a gente precisa ser grato pelas coisas boas que têm acontecido no nosso município, mas nós não podemos cruzar os nossos braços e acomodar e achar que é o suficiente. Uma cidade de mais de um século, com o potencial que nós temos, nós deveríamos estar anos à frente da nossa realidade. Então, no meu mandato, professor, tem buscado aí acolher as demandas aí dentro do possível, é, estar sempre presente nas comunidades, nos bairros, conversando com as pessoas, entendendo as demandas, porque o vereador, professor, ele é a ponte que liga, né, o cidadão ali que está lá na ponta, sofrendo ali com aquela demanda no dia a dia, com o executivo. E nós, enquanto vereadores, precisamos acolher, entender essa demanda e buscar um diálogo, uma aproximação com o executivo, para que esses problemas eles sejam solucionados ou pelo menos, né, amenizados aí, trazendo benefício aí para a nossa população, professor. Pois é, o William Frois está sempre em cima do fato, né? Um cidadão corajoso que cobra e ele coloca uma crítica construtiva, né? Falando aí que o legislativo melhorou de um tempo para cá e que precisa melhorar mais ainda, como você disse, uma cidade como Coração de Jesus, centenária, né? Com vereadores, ocorrer uma união maior, no caso aí, para cobrar junto ao executivo, né? O executivo que tem a condição financeira, que executa, melhorias para a nossa cidade. Então, a cidade, ela, por ser centenária, a gente enxerga que o crescimento deveria ser bem maior. A gente tem dados, né, do IBGE que a população ela tem diminuído. Por quê? Por falta de oportunidade, por falta de emprego, de mudança na qualidade de vida. Então, Coração de Jesus, ela ainda carece dessa, desse, dessa situação da pessoa poder ficar aqui. Por exemplo, terminou o ensino médio, oportunidade de estudar mais, curso técnico, aperfeiçoamento profissional,
ou então escolas que iriam receber esse jovem para continuar aqui na cidade, porque eu penso que, embora eu mesmo não tenha interesse e também nunca tive de ir embora de coração de Jesus, e você também está aqui lutando. A gente sabe da sua história, né? Você ficou, lutou e hoje alcançou um mandato importante, nos representa lá na Câmara Municipal e com certeza, se dialogar com as pessoas, elas não querem ir embora. Eu penso assim. É verdade, professor. Eu, por exemplo, quando se fala de ir embora, eu sorri no momento que você falou essa frase, porque eu me lembrei, eu tentei por 3 vezes, se eu não me engano, né, ir para Montes Claros, para Belo Horizonte, até para São Paulo, da última vez, mas o coração sempre aqui na nossa terra. Professor, aqui é um lugar muito bom de se viver, muito bom, e temos uma força gigantesca. E aí, eu agora, estando como o representante, um dos representantes ali no Legislativo, eu sempre me pego pensando sobre essas questões. Me preocupa muito quando eu vejo a nossa juventude indo embora, buscar oportunidades em outras cidades, outros municípios, e municípios até mais jovens e menores do que Coração de Jesus, mas que está caminhando à nossa frente. Isso me traz uma grande preocupação. E quando se fala de desafio, nós não resolvemos desafios sem recursos. E uma das grandes questões, e eu acho que a primeira é que a gente precisa trabalhar na mentalidade, né, mudar a cultura, a forma de ver, de enxergar, tanto da população quanto nossa, que hoje estamos ocupando um cargo, uma posição, onde o objetivo é buscar transformação e melhoria para a vida do cidadão, nós precisamos buscar meios para que a nossa cidade ela se desenvolva e que a nossa economia ela cresça, trazendo liberdade econômica para a nossa população. E aí, dentro dessa preocupação, por exemplo, eu me lembrei aqui agora que eu encaminhei ao executivo, né? Na verdade, nós aprovamos na Câmara um projeto de minha autoria, um projeto indicativo, de atração e desenvolvimento para a nossa cidade. O que é esse projeto, professor? É um projeto que dá a possibilidade do executivo analisar, entendendo que, de fato, é algo bom, preparar a nossa cidade, estruturar a nossa cidade, para que os investidores sintam-se atraídos e comecem a investir na nossa cidade. Uma das coisas é oferecer para essas empresas, esses empresários, comerciantes, isenção de impostos por determinado ano, né, determinado período, ceder um terreno para essas grandes empresas, porque eu, quando fiz isso, já pensei em uma empresa que, por exemplo, ela vai precisar ocupar um espaço de um quarteirão, por exemplo. Então, o município precisa ter esse terreno e que ofereça essa empresa para que gere emprego e renda para a nossa cidade. Então, para que a gente comece a pensar em resolver problemas, desafios, um ponto principal, chave, é desenvolver a nossa economia local, dando oportunidade para o empreendedorismo desenvolver cada vez mais. É importante demais essa questão aí de a cidade ela ter esse plano gestor e receber essas empresas e essas empresas aí terem essa mão de obra local. Então, a preservação do cidadão na sua própria cidade, isso é importante demais. E nós temos essas condições aqui em Coração de Jesus. A prefeitura deve ter terreno, a energia elétrica nós temos, houve aí aquele trabalho lá da Sadesul, né, com transformador, com modernização.
e também temos água e o povo que quer trabalhar. Então está faltando o emprego. Então esse projeto seu aí é interessante, né? Você sempre está postando aí nas redes sociais, a gente acompanha e vamos ver qual é aí a resposta que o executivo vai dar para a gente em nome, principalmente dessa manutenção do jovem em Coração de Jesus. As famílias estão aqui, a oportunidade de emprego deve estar aqui, e aí a cidade vai crescer. Como disse antes, o IBGE mostra, né, que a cidade ela tem diminuído a quantidade de habitantes. E isso é uma situação grave, porque é uma cidade centenária. Eu penso que Coração de Jesus ela deveria ter em torno de 45 a 50 mil habitantes. E hoje nós Exatamente. temos, assim, paralelamente, cerca de 25 mil. Então, isso é, com certeza, a busca do emprego, né? O jovem, a partir de 17, 18 anos, porque temos as leis trabalhistas, ele precisa do emprego, ele precisa pagar suas contas, ele precisa tirar sua habilitação, o sonho da casa própria, a roupa, um carro, uma moto. Então a gente precisa crescer. E para isso precisa do emprego. E o emprego é emprego com carteira assinada, com FGTS, é o emprego formal. Não é isso, vereador? Exatamente. Precisa dessa segurança, né, professor? Para que ele se sinta confortável aonde ele está e que ele possa planejar seu futuro. Então, ele precisa ter essa base, essa segurança. E da forma como a nossa cidade vem evoluindo, entre aspas, causa muita insegurança e é um dos motivos pelo qual os nossos jovens têm ido embora, esse número de habitantes, né, tem reduzido. Isso influencia, professor, até mesmo nas nossas arrecadações. Os recursos estaduais, federais que nós recebemos diminuem. Quando a gente vai ver, por exemplo, a questão das escolas, com a diminuição do número de alunos, os recursos diminuem. E aí, imagina a sala de aula, por exemplo, que tinha 25 alunos, que hoje se encontra com 15, e o sistema precisa continuar mantendo aquele mesmo número de professores, de servidores ali dentro daquela escola. Vai ter que ajustar. Então, traz N consequências quando a gente vê a nossa população jovem indo embora, né, buscar alternativas em outros locais, outros municípios. Hoje mesmo eu tive conversando, professor, no Ministério Público, estive lá hoje resolvendo algumas, na verdade, tentando resolver algumas demandas, e aí fui questionar sobre a questão do concurso público aqui no nosso município, tendo em vista que já era para ter acontecido. E aí fui informado de que já foi judiciado isso aí, né? E nós precisamos, o mais rápido possível, ter esse concurso público. Eu acho um ponto positivo, porque aquela pessoa que se preparar e conseguir ocupar aquela vaga, não vai ser, professor, pela política, não vai ser pelo favor, mas vai ser pelo mérito. E é isso que a gente quer ver acontecendo aqui na nossa cidade, porque o nosso povo é um povo inteligente, é um povo que tem capacidade de se preparar e ocupar essas vagas que estão aí. E com o concurso público, professor, não é só a questão de preencher uma vaga que ela existe. A gente começa a resolver, por exemplo, a questão da previdência própria do município, que é a Previcor, que está estraçalhada. Nós entramos o ano de 2024 para 2025 com déficit de mais de 1.263.000, se eu não me falha a memória. E essa projeção negativa, se continuar da forma que está em 2030, por exemplo,
esse déficit aí ele vai passar de 11 milhões. Então, o Ministério Público entendeu que uma das formas para começar a equacionar essa dívida da Previcor é realizando aí o concurso público. E eu fico muito feliz por essa ação aí do Ministério Público para tentar, né, melhorar e resolver essa situação no nosso município. Pois é, com relação ao concurso, é a questão da estabilidade. Então aí a saúde já faz muito tempo que não tem esse concurso público. Pessoal aí de todas as áreas para ter essa qualidade na prestação de serviço. Qualidade que eu falo é com relação à Previcol que você falou. Sim, Esse déficit, ele é muito perigoso para o aposentado, porque futuramente pode ser que atrase salários e tem aí vários problemas que nós já sabemos, já passamos por isso. E esse concurso, ele traz para o cidadão essa oportunidade. Agora, tem que estudar. A tem que pessoa, estudar. quando tem o concurso, ele tem que se preparar, porque o pessoal às vezes argumenta que quando tem concurso, o pessoal de fora que passa. E é por que passa? Porque estudou. Então, como você já trouxe essa notícia importante, já é hora de Começar a preparar. começar a preparar, Verdade. olhar a formação, é professor, sabe o que tem que estudar. É na área da saúde, é enfermeiro, é médico, fisioterapeuta, já sabe o que tem que estudar. E aí, passar o pessoal aqui de coração. Verdade. Porque para a vaga ficar aqui e essa pessoa trabalhar, construir a sua casa, melhorar a sua casa, sua qualidade de vida, aposentar e fazer aí a sua vida, a sua qualidade de vida em coração de Jesus. Então, acorde aí, pessoal. Concurso público tem que estudar. Então, E logo, logo logo, logo, né, já teremos devem edital aí, com em um certeza. edital, mas pode começar antes. O concurso da educação, por exemplo, eu passei em primeiro lugar para a língua portuguesa. Eu tomei posse lá na Quirino, fiquei lá um tempo, depois eu fui para o estado, entendeu? Então, minha parte eu fiz. Eu passei, tomei posse lá e fui para o estado. O que eu quero dizer é que, se você estudar, essa vaga vai ser de um cidadão de coração de Jesus. E aí não tem essa ideia mais de que é ruim o concurso porque o pessoal de fora passa. Não, é estudar e passar. E temos aqui o comentário de Eric, ele perguntando aqui se eu não tenho interesse em entrar para a política. Nós estamos fazendo política aqui. Eu estou conversando com Mas eu o entendi, nosso professor. vereador. Não adianta escorregar, não, professor. Ele quis dizer de forma direta. Inclusive, Eric, eu já falei isso para ele, viu? Eu agradeço, pessoal, essa credibilidade. O Eric já foi meu aluno, né? E, inclusive, teve que ir embora lá para São Paulo, Júnior, para trabalhar. Então, ele fez o ensino médio e foi para lá se qualificar. Hoje está trabalhando. Ele, também o irmão dele, a mãe dele também deve estar trabalhando lá. Mas são três, é uma família que poderia estar aqui em Coração de Jesus, trabalhando por nossa cidade. Uma mão de obra aí que iria conduzir essa cidade centenária para, como você disse, melhor arrecadação, mais pessoas significa mais recursos, e isso é desenvolvimento. E o William Frois também participa aqui falando, né, a questão da falta de vagas e a desvalorização salarial. Então, como eu disse, tem que ser um emprego formal, com carteira assinada, e todas as leis trabalhistas. Aí a pessoa tem condição, por exemplo, de pegar um empréstimo, tem condição de fazer um planejamento familiar, fazer um financiamento, alguma coisa aí a longo prazo. Então, estamos no caminho certo, juntos,
para que Coração de Jesus tenha, no caso aí, o emprego, as pessoas ficando aqui, quem mora fora também pode voltar para Coração de Jesus. Agora, uma coisa tem que acontecer, Júlio, para que melhore realmente, é esse trabalho de ir à reunião da Câmara e cobrar também do Executivo o plano de governo. Então, como eu estava explicando antes de você entrar, a gente vota e passa ali uns 2 meses, você já não sabe mais em quem você votou. Então, é Verdade. importante isso, por quê? Porque qualifica o trabalho dos gestores e dá força para cobrar. E essa política ela só tem a somar para o município, não é verdade? E a falta de participação popular, professor, é um problema seríssimo, porque muitos, por exemplo, ele vai saber criticar, por exemplo, a questão da diária de um vereador, né? Ele tem aquele ímpeto para fazer aquela crítica, mas esquece que aquela diária que o vereador Júnior Fagundes recebeu para ir lá em Belo Horizonte numa capacitação, foi isso que capacitou ele para melhorar o conhecimento, para formular um projeto indicativo como esse que eu acabei de dizer e apresentar lá para o executivo. E aí, muitas vezes, fica de longe aqui recuado, e eu quero aqui trazer a memória de todos que estão assistindo, que ainda vão assistir aqui essa live, que vocês pararam para imaginar a força de um povo que foi revelada ali na Câmara Municipal o dia da votação, que nem chegou em votação, do auxílio alimentício, para os 11 vereadores no valor de R$ 900, a população foi para cima, professor, e aquilo ali me encheu meu coração de alegria de ver aquela mobilização ali e fazer com que o projeto nem fosse apresentado. E aí, ali, ao final, quando nós fomos expulsos ali do plenário, eu com aquela multidão que esteve ali, eu tive a oportunidade, professor, de mostrar para eles a força que eles têm e que muitas vezes está adormecida, e que aquela mesma força que foi usada aquele dia para barrar aquele projeto, essa mesma força ela pode ser usada também para aprovar os nossos projetos bons que são apresentados lá, como, por exemplo, um projeto de lei que eu apresentei lá na Câmara recentemente, que traria transparência para os pacientes que estão na fila aguardando por cirurgias, por exames e consultas específicas, e que muitas vezes estão aí há mais de um ano aguardando e não sai. E aí o que me causa estranheza, professor, que muitas vezes eu preciso dessa cirurgia, por exemplo. Digamos que eu e você precisam do mesmo, o problema é o mesmo, a causa é a mesma. Aí você deu entrada lá ano passado e está até hoje sem receber um aval positivo para fazer essa cirurgia. Aí chega eu, o vereador, agora Júnior Fagundes, por exemplo, não, é eu que vou fazer. Ou seja, eu tomo a sua vaga. E essa transparência, ela precisa existir. E quando a gente toca nesse assunto, professor, muitos dizem, mas não existe isso. Não existe esse fura-fila. Tá bom, na boca de muitos não existe, mas na boca da maioria existe. Então, vamos fazer o projeto de lei, inclusive eu estou com ele novamente para ser apresentado, professor. Já passou o período, né, que eu deveria esperar, já foi no ano passado, então esse ano eu já vou fazer uma adequação a ele, estarei apresentando e espero que, quando for apresentado lá e votado, que a população esteja ali comigo, dando força para que os vereadores aprovem esse projeto, porque o projeto é bom, vai trazer transparência para a população cojesuense. Um projeto desse aí é um salva-vidas, porque Exatamente. o cidadão, ele tendo transparência daquilo que ele paga, ele está vendo, ele sabe ali um protocolo, tem 10 na sua frente, não, agora só tem 5, são 3 agora. Isso é importante demais. Muito Então, importante, professor. vamos chamar o povo para ir. Já foi daquela vez, deu certo.
não aprovou essa questão Do auxílio do alimentício, né? auxílio alimentício, desse adendo aí, e agora mais um projeto que precisa do povo para cobrar, ainda mais agora, não sei quando você vai pautar, mas se for antes das eleições, vocês, vereadores, vocês têm aí o acompanhamento dos deputados, de outros políticos aí, e precisam do voto. Então, a eleição é de 2 em 2 anos e a importância, né, de estar junto com o povo. O E fato, outra coisa, pode falar. não, eu só queria ressaltar o seguinte, professor: o fato de ser apresentado em plenário depende única e exclusivamente do presidente. E aí eu já estou formalizando, né, eu vou fazer de forma documentada o pedido para que esse projeto retorne para a pauta esse ano o mais rápido possível. Se, no máximo, agora, quando a gente retornar do recesso, agora, no máximo, no mês de agosto. Eu já quero que seja apresentado, para que a gente tenha tempo hábil para analisar, discutir, para que seja sanada toda e qualquer dúvida que, porventura, vier a querer ser provocado para prejudicar esse projeto. Então, já vou deixar aqui de antemão, vou estar formalizando isso para que o presidente possa colocar ainda em pauta o mais rápido possível. Pois é, a importância, a notícia boa que você trouxe. O concurso, que o pessoal já vai ficar esperto, já vai começar a estudar. O projeto de transparência aí, essa questão de cirurgia e o trabalho que você já faz. Tem uma polêmica aí, Júnior, Sim, sim. sobre influência digital em relação à Câmara Municipal. Esse Isso. negócio é verdade ou é só uma bolha da rede social? Eu acredito, professor, que seja verdade. Por quê? Hoje mesmo eu acabei de pegar a cópia de protocolo, né? Não vai dar para ver por causa do brilho aqui, mas Certo. cópia de protocolo, porque a população tem me questionado, e tendo em vista que isso foi feito fora do meu conhecimento, eu não participei de nenhuma conversa relacionada a isso, e isso o presidente ele tem autonomia, tem poder para estar tomando essa decisão, e como foi, acredito que foi tomado, porque eu entrei com um pedido, já é do conhecimento que está lá na secretaria para ele trazer essa resposta para mim, e em nenhum momento ele questionou, não disse se era verdade, se era mentira, então acredito que, de fato, houve aquele empenho lá de mais de 33 mil para essa divulgação em redes sociais, né? Não sei como que foi, o que aconteceu, que motivou a, a, a perceber essa necessidade e fazer esse trabalho. Então, estou aguardando aí. Já me passou que a resposta só vou obter provavelmente no final do mês de agosto, porque, segundo força do regimento interno, nós estamos em recesso, e aí o presidente ele tem, então, tempo hábil a partir do dia 3 de agosto, se eu não me engano, para poder estar formalizando. E aí a gente vai contar o tempo, né? Provavelmente aí, depois do dia 20 provavelmente, vai estar com essa resposta oficial para falar sobre isso. E um dos meus questionamentos, professor, foi Sim. é, o, qual estudo foi feito que comprovasse que deveria ser exatamente esse valor investido, qual vai ser o alcance dessas divulgações, né? Eu não sei falar o nome técnico lá, não, mas o alcance, né? Até onde que isso vai chegar, e qual é o benefício real para a nossa população com esse investimento aí. Na realidade, Júnior, eu não vejo assim algo material, algo fantástico assim na divulgação desse trabalho. Eu acredito que nós temos as redes sociais aí grátis, tem o Facebook, inclusive o William, ele está falando aqui que procurou lá no Instagram
e não achou essa live, mas na realidade a live é aqui no Facebook, que é gratuito, e nós estamos transmitindo aqui. Depois eu vou colocar no YouTube e mandar o link também. Você pode mandar aí para os Sim, seus seguidores. Não vejo fundamento pagar influenciador e até gente de fora essa quantidade de dinheiro. Coração de Jesus precisa muito de qualquer recurso, principalmente aí nessas questões, por exemplo, de iluminação pública. Eu vi você com trabalho com transporte escolar também, né? O sim. ônibus que é inadequado para aquele aluno, aquilo é chocante. Professor, Talvez esses 30 mil reais dessem para uma reforma, um diálogo entre a Câmara e a Prefeitura, a resolução do problema, né? até hoje, professor, uma das coisas que eu tenho buscado desde o início do mandato é estreitar essa distância entre casa legislativa e executiva, no sentido de que não é fazer uma casinha um para outro, mas estreitar o diálogo para que, de fato, haja entendimento e transparência. Nunca houve uma reunião sequer nesse sentido, por exemplo, a respeito do transporte escolar do aluno João Miguel, ali na comunidade de Jataí. Né? E eu pedi para os meus colegas vereadores me auxiliar nessa demanda. Tentei sentar com a secretária de Educação, Leninha Pires, convidei ela para que, no momento oportuno, que estivesse eu, ela, o prefeito e mais algum vereador que estivesse disponível para falar desse assunto. Até hoje eu não fui convidado. E hoje foi a gota d'água, professor. É mais de um ano aguardando, e até hoje, professor, me desculpa, mas até hoje, professor, nunca teve uma resposta oficial. Só de falácias, empurrando com a barriga. Chega uma hora que você não aguenta. Cara, e se fosse eu? E se fosse o meu filho que estivesse lá do outro lado? E hoje foi a gota d'água, professor. Entreguei no Ministério Público documentação comprovando inúmeros requerimentos e ofícios ao Executivo para que tivesse pelo menos uma resposta. E a resposta que nós tivemos até hoje foi silêncio. Silêncio. Não tem nada oficial. Nunca chegou até esse vereador. E aí eu falei, não, chegou uma hora que não dá. Essa linha escolar, professor, é uma linha terceirizada, se eu não me engano, eu até tinha aqui, de mais de 100 quilômetros de distância. Eu não vou me perder tempo aqui procurando esse documento, não, mas uma linha escolar de mais de 100 quilômetros de distância, que, além de ter esse ônibus, que não é adaptado para atender aquele aluno, pelo fato da linha ser extensa, esses alunos chegam atrasados na escola constantemente. E já falei para o executivo, já conversei com o secretário, com o prefeito, falei: tem como a gente resolver o problema? É só fracionar essa linha que é terceirizada, já que a empresa não está tendo condições de colocar o veículo próprio da empresa adaptado para resolver o problema, fraciona, deixa terceirizada apenas parte dessa linha e a outra parte coloca o ônibus que o município, nós já temos, professor, um ônibus novo, adequado para fazer esse tipo de transporte, e até hoje nada foi feito. E aí tive uma informação por alto, de forma verbal, de que já está tomando providências e que vai ser resolvida a partir da volta às aulas agora, depois que cessar as férias. Mas, sinceramente, professor, eu não acreditei mais, não acredito mais. E aí me obrigou, sim, a tomar essa decisão de procurar o Ministério Público, porque até hoje não teve conversa oficial e nenhuma resposta oficial diante dessa demanda. Isso é um dos desafios que eu compartilho aqui com vocês. Mas aí é tranquilo, Júnior. É uma forma de você procurar a justiça, porque é direito do cidadão, do aluno, a inclusão, a escola, o transporte. Ele paga por isso, nós pagamos por isso,
e o município ele tem que dar essa resposta. Um E, contrato, professor, de mais de 10 milhões, eu estava olhando outro dia, pois é, é, um amigo me ajudou a como dar uma olhada nisso, porque ainda tem muita dificuldade, mas eu consegui e vi que houve um aditivo. Isso já está no valor de mais de 10 milhões, professor. pois E é. no contrato é bem claro que deve ter a prestação de serviço, inclusive com o veículo adaptado para esse tipo de situação. É. Então não dá mais para esperar. Não, já esperou muito e a criança já passou muito, muito perigo numa Sim, situação em que ele paga, não é favor, infelizmente. Aí o William, ele está falando aqui sobre o concurso. Júnior já explicou que foi ao Ministério Público e eles vão já foi procurar, judiciado, né? judiciado, eles vão, no momento oportuno, já divulgar o edital. Então Isso. já é hora de estudar, já é hora de ter em mente que Coração de Jesus vai seguir a legislação e vai ter o concurso público. Aí, no caso, seria para todas as áreas, né? Eu acredito que sim, viu, professor? Pelo que eu percebi, porque em todas as secretarias, em todas as áreas, já tem essa necessidade, professor. Então, inclusive, eu apresentei ao Ministério Público uma proposta registrada aí pelo prefeito, que era realizar o concurso público na área da educação. Né? Isso foi um registro feito pelo atual prefeito, e eu apresentei para o Ministério Público: olha, isso aqui é uma promessa registrada, né, quando no período de campanha, e a gente precisa. Então, não será apenas na área da educação. Eu acredito que em todas as áreas, né, teremos aí essas vagas disponibilizadas. E quero adiantar e peço a ajuda de vocês também, professor, e vocês que nos acompanham, para a gente cobrar junto ao legislativo a possibilidade da gente articular com o executivo para a gente oferecer, professor, curso preparatório para a nossa população. Porque eu acredito que nós, enquanto Câmara Municipal, já podemos usufruir de um recurso que nós temos e de uma legislação que nós temos, que pode sim contratar professores para poder fornecer essa preparação aí para a nossa população. E aí, Júnior, de antemão já revelo, né? As escolas do estado, elas podem montar uma parceria aí com a prefeitura ou até Sim, no próprio CAIC oferecer essa, essa preparação para que o cidadão cojesuense possa passar nesse concurso e ajudar a cidade no sentido que nós já falamos, né? Da previdência, da qualidade de vida, fortalecimento do comércio e principalmente se manter na cidade. O cidadão se manter na cidade tendo aí o seu salário, a sua qualidade de vida. Tem outro assunto, Júnior, que você sim. quer dividir conosco das suas cobranças? Sim, professor, quero aproveitar que a oportunidade, né? As demandas são muitas, os desafios são gigantes, mas me veio aqui à memória também outra cobrança que eu tive recentemente sobre a questão da poluição aí da, da água da barragem do Diamante 1 e também aqui da barragem aqui do Renovação, do balneário. Quero deixar claro aqui, aproveitando a oportunidade, professor, que fiz cobrança o ano passado, né, a 5 órgãos, para o SEMAD, o IGAN, que são órgãos estaduais, fiz a Secretaria de Meio Ambiente, também a Vigilância Sanitária aqui do nosso município, e me passou aqui, mas tem outra, e a Copasa, também encaminhei pedido à Copasa, isso lá, se eu não me engano, no mês de março de 2025, para que fizesse a análise dessas águas, porque aparentemente, um belo dia eu passando por lá, percebi um cheiro estranho, percebi pessoas pescando e relatando que estaria consumindo aí esses peixes. Então, me veio à mente de pedir aí uma análise da qualidade dessa água
e daquele ambiente. Ninguém, nenhum desses órgãos, né, se dispôs a fazer. Alguns tiveram aí suas justificativas, e aí hoje também eu entrei com essa documentação no Ministério Público para que talvez a partir de então o Ministério Público consiga encontrar essa pessoa que seja capacitada, responsável aí para fazer a análise aí dessa água, dessas barragens tão preciosas que nós temos aqui na nossa cidade. A gente não pode deixar isso aí virar esgoto e problema de saúde pública futuramente, não. Inclusive, hoje eu estive lá no balneário e tinha um peixe morto ali perto do vertedouro. E aí um cidadão, né, olhando aquilo, e me falou: os lá de cima estão quase todos mortos. Eu Nossa, falei com ele: deve ser esgoto ou alguma coisa aí que precisa dessa análise para que tenha uma informação científica, uma informação segura. Agora, o pessoal continua pescando lá e isso é um problema de saúde pública, né? continua pescando, professor, não tem fiscalização, e é o que me preocupa, porque de repente eu chego ali, e são todos conhecidos nossos, a gente chega querendo trazer uma orientação e fala, o vereador está aqui para proibir. Não, gente, é uma questão de prevenção. A minha intenção, no caso, seria, no primeiro momento, de prevenir. Mas me preocupa, porque o executivo deveria, ou pelo menos já deveria ter colocado ali um profissional da área ali do executivo, da própria vigilância sanitária, para passar ali, conversar e relatar, né, trazer meios técnicos para mostrar para eles que, diante do que está acontecendo, essa mortandade desses peixes, para que não continuasse ali pescando, ou se continuar pescando, mas que fizesse o pesca e solte e não consumisse. E aí a gente vê essa inércia. Então, é um dos motivos que me motivou a, infelizmente ou felizmente, ter que acionar o Ministério Público. Mas o Ministério Público está aí para isso, né, Júnior? Então pode ficar Exato, tranquilo, porque se exatamente. houve a cobrança foi formal, com requerimento, com documentação, e não houve resposta, então nós temos um órgão que vai realmente fazer uma cobrança assim mais com a autoridade expressa, né, o judiciário. E aí Exatamente. o povo precisa dessa resposta por causa da saúde pública e também a própria barragem, não é? Porque ali é um ponto turístico e se for assim contaminação de esgoto, só vai aumentando, porque a água ela não adula não. Aí só vai aumentando essa quantidade e futuramente, como que vai resolver isso? Tem recurso para isso, né? A gente não pode deixar piorar a situação, né, Não, professor? A gente tem que, não. pelo menos, tentar estancar isso aí que está acontecendo. Júnior, e a iluminação pública? Você tem acompanhado aí? Como é que tá esse? Tenho acompanhado, professor, a questão da iluminação pública e, graças a Deus, deu uma melhorada na questão da aproximação do diálogo com o executivo, depois que o ex-prefeito de Icaraí de Minas, se eu não me falha a memória, Marquim, ele está assumindo um cargo aqui dentro da prefeitura, no executivo, auxiliando ali na administração, e depois que ele está ali atuando, tive conversando com ele algumas vezes, trouxe alguns esclarecimentos e as coisas começaram a andar. No primeiro momento, professor, o que foi passado para a empresa que ganhou essa licitação é que era para fazer a troca de todas as lâmpadas identificadas no nosso município, começando pela sede, fazer essa troca. Após isso, já teria ordem de serviço para começar a colocar também os braços de iluminação nos postes que não tem nenhuma lâmpada. Ou seja, vim com o kit completo e colocar. E isso tem sido feito, professor. Isso tem sido feito. A gente tinha até um servidor do município, né, contratado pela prefeitura, acompanhando essa empresa na realização desse serviço.
E tem surgido alguns questionamentos, professor, como, por exemplo, o porquê que passou aqui na minha rua e esse poste ainda continua sem iluminação? Como, por exemplo, os postes que estão ali próximo da ABB, na entrada da Avenida Chico Vieira, que inclusive eu fiz um vídeo recente sobre aquela situação ali. Naquele caso em específico, e em alguns outros, por que ainda continua no escuro? Porque é uma rede que precisa de baixa tensão naquele poste e ainda não tem. Então, não tem como a empresa instalar aquele braço, aquele suporte com a lâmpada. Então, agora a cobrança, agora não é cruzar os braços, agora a cobrança é para que então o executivo se movimente e negocie para que a CEMIG venha colocar essa rede de baixa tensão para que a empresa retorne e coloque essa iluminação. Essa agora que está sendo a nossa peleja, né? Mas está fluindo, está fluindo. A empresa, ela é, se eu não me engano, de responsabilidade de uma das pessoas corjezoenses, né? Que é o Adeli Barbosa, nosso amigo conhecido como Grilo, e sempre tem dado um retorno, né? Sempre tem dado um retorno nas demandas que eu e os demais vereadores têm encaminhado. Surgiu também, professor, uma coisa ótima, que é a empresa tem o número próprio. Agora, o cidadão, e eu gosto de deixar isso muito claro, o cidadão ele não precisa ficar pedindo para o vereador intervir nessa situação. Até mesmo para parar com aquele negócio de resolveu porque foi o vereador. Não. A empresa já é contratada, paga com seu dinheiro, dos seus impostos, e a empresa tem um número que você liga diretamente na empresa, ela registra a demanda e, de acordo com o desenvolver do trabalho, ela vem e resolve aquele problema na sua porta. E aí, então, você vai ligar, dá o número de referência mais próximo daquele poste. Aí você vai relatar se é uma lâmpada queimada, o que está acontecendo ali, e a empresa vai fazer, então, a manutenção. Inclusive, eu vou estar compartilhando mais uma vez na minha rede social esse número, porque muitas pessoas ainda não têm. Realmente, a empresa, você citou bem aí, eu tive uma lâmpada queimada aqui na frente. Eu pedi até você e outras pessoas o número, e eles atenderam, já trocou, tá tranquilo aqui. Então é bom que tenha esse diálogo empresa-cidadão, e o vereador tem outras demandas. Então já foi a iluminação pública, tal, tal, e agora se vai preocupar com outras demandas. É verdade. Outro assunto que você tem trabalhado aí, nós já estamos quase dando horário aí, que você queira expor para que o cidadão. William PH coloca aqui que você é completo, atuante nas telas e que vai longe na carreira política. Também acredito nisso. Vereador, atuante. Outra demanda aí que você quer socializar com os nossos internautas. Agradeço aí o apoio do nosso amigo William, né? Nossos internautas que estão acompanhando aí, Betinha também. Isso. Teve outra mensagem aqui de aparentemente, acho que é um professor também. Fábio. Essa é a mensagem, Fábio. Isso, professor Fábio Francisco, agradeço aí a confiança de vocês, mas preciso ser sincero em dizer para vocês que bom que vocês estão gostando do meu trabalho e reafirmo, precisamos melhorar e muito, e muito. Eu falo o seguinte, se tivéssemos mais pessoas de fato interessadas em beneficiar a coletividade, teríamos avançado anos, né, professor? Obrigado aí pelo apoio. Então, professor, quero compartilhar aqui com vocês demandas que têm chegado até mim constantemente sobre a questão de pontes, acessibilidade, que foi uma das promessas, né, de compromissos, promessa não, compromisso feito em campanha, que estaria trabalhando a questão da acessibilidade, e por isso muitas pessoas têm me procurado. E quero citar aqui 3 delas, por exemplo, que é a questão da Ponte Velha,
ali na ponte sobre o Rio Pacuí, na comunidade de Ponte dos Ciganos, também a ponte sobre o Rio Pacuí, na comunidade de Espigão, e também ali na comunidade de São Leandro. Quando eu falo, professor, da importância de estreitar o diálogo com o executivo, quero falar para você o seguinte, que essa demanda eu venho cobrando desde o início do ano passado. E por falta de resposta oficial do executivo por parte da secretaria responsável, principalmente a Secretaria de Obras, né? Eu fui obrigado, então, recentemente, a procurar a Defesa Civil. E quero aqui aproveitar para parabenizar o trabalho da nossa amiga Lucianita, que de prontidão atendeu o meu ofício, mobilizou aí a engenharia da prefeitura, né, a engenharia de obras. Se eu não me engano, o servidor André Fagundes esteve acompanhando ela e foi e fez as visitas técnicas nas 3 pontes. Já tem o laudo em mãos. Eu acho que ficou, está aqui, já tem um laudo em mãos. Fiz questão, professor, de trazer isso aqui, Certo. porque eu fiquei muito feliz com a prontidão dela. E aí, para desmanchar aquele ditado, mas está lá para isso. Mas todos nós estamos para servir e nem sempre nós vemos boa vontade em todos os servidores. Então, deixo aqui meu parabéns para a Lucianita. Já estou aqui com um relatório aqui, professor. Muitas É. folhas, relatório de todas as pontes. E nesse relatório ela traz para a gente uma notícia muito boa, que o executivo já tem conhecimento de que a reforma da Ponte Velha ali no Rio Pacuí, na Ponte dos Ciganos, é uma reforma urgente, já tem o levantamento do que precisa ali nesse momento, a quantidade de tábuas, de ferragens, para poder fazer aquela reforma. Então, é uma reforma urgente, né? Também a reforma da ponte sobre o Rio Pacuí na comunidade de Espigão já não é tão urgente, segundo o laudo técnico, mas precisa ser feito também o mais rápido possível. E mais tranquilo está lá na comunidade São Leandro, que aparentemente, segundo o laudo, é somente os guarda-corpo. Então, já temos o vereador, agora já está uma resposta oficial para compartilhar aí com a nossa população cogesuense. Muito bom, Júnior. É, eu agradeço demais a sua participação e a gente pode ver o preparo que você tem para responder com uma segurança, com uma postura de representante do povo. Então, aqueles cursos que você fez, aquele preparo, essa vontade, reflete hoje nesse posicionamento, sempre está lá na Câmara, parlando, ou seja, falando, parlamento, parlar, falar, discutir, mostrar. E ser vereador de oposição é um pouco complicado, porque, como você disse, tem que estreitar os laços. Quando você é eleito, representante do povo, não deveria mais existir esse negócio de oposição e situação. Deveria Exatamente. existir o cumprimento do plano de governo. Mas Isso. aqui no Brasil, nós somos muito recém-nascidos nessa questão de política, de democracia, de representação. Então, a gente fica alegre de saber que você está aí com essa força, com essa vitalidade e está representando muito bem. É corajoso e espero que mais companheiros estejam assinando com você aí esses requerimentos, essas cobranças, porque democracia é a maioria que vence. Então, se Verdade. tiver 6, 7 vereadores e o povo ali cobrando, como foi feito no caso lá do auxílio alimentação, Coração de Jesus estaria no século XXI. Não estaria assim nos comentários aí de que estamos atrasados três Verdade. décadas por aí. Não, estaremos bem à frente
mas faltou da nossa parte essa cobrança e faltou também dos vereadores, às vezes, esse preparo que você demonstra. Como diz o William, em frente às câmeras, em frente à rede social, em frente ao Executivo, ao Ministério Público. Agradeço também Isaac, ele está aqui, né, falando que estamos mostrando verdades ao povo. E ninguém mais do que Isaac sonha com o coração de Jesus melhor, não é, Júnior? Isso aí, Então, verdade. tem essas considerações finais aí e só agradeço a você. Eu também só tenho que agradecer, professor, e a todos que estão nos acompanhando aí, e dizer o seguinte: eu não poderia sair daqui sem dizer o seguinte, que se vocês estão achando bom o meu trabalho, com a participação de vocês, cidadão cojesuense, que de fato ama essa cidade, com a sua participação nós podemos melhorar cada vez mais. Eu digo com a sua participação de você que ama, porque só quem ama de verdade a sua casa é que sabe cuidar dela. E isso eu falo sem medo de errar. Eu desejo cuidar da nossa casa. Eu desejo cuidar da nossa cidade, junto com você. E a gente pode começar nos mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Cuidando do lixo que é produzido dentro da nossa casa. Vamos começar a cuidar. Colocar no dia certo da coleta, no horário certo. Vamos começar a unir força. Deixar essa questão de partidarismo. Vamos unir de verdade. E não deixe de fazer as suas críticas a mim quando for preciso, porque é isso que pode e está me moldando para que eu possa melhorar. E quando você me vê cabisbaixo diante dos desafios, seja também aquele amigo com aquela palavra de ânimo para que eu não desista. Seja mais um, some comigo para que juntos possamos fazer a nossa cidade melhorar cada vez mais. Fica aqui do fundo do meu coração o agradecimento a você que confia no nosso trabalho, a você que sempre está à disposição a caminhar comigo, porque eu acredito que um dia, professor, um dia a gente vai poder olhar para o dia de hoje e falar: valeu a pena. Valeu a pena fazer aquela live, valeu a pena brigar no bom sentido, valeu a pena ir no Ministério Público, valeu a pena falar naquela tribuna ali dentro daquela Câmara. Muito obrigado, um forte abraço, uma boa noite a todos e conte sempre com seu vereador, Júnior Fagundes. Pessoal, obrigado aí pela audiência. A gente faz isso aqui para que as pessoas tenham condições de questionar, de indagar. Essa live fica aí no Facebook. Você pode participar lá com os comentários. Ela fica lá no YouTube também. Você pode participar. E agradeço a cada um de vocês aí pela audiência. Uma ótima noite. A gente se vê por aí. Tamo junto.